Então, exercício 8 do capítulo 11. Na figura 11.32 ao lado, uma bola maciça de latão de massa 0,280 gramas rola suavemente ao longo do trilho quando é liberada a partir do repouso no trecho retilíneo. A parte circular do trilho tem um raio errão igual a 14 centímetros e a bola tem um raio errinho que é muito menor do que errão. Pergunta A. Quanto vale h, que é essa altura inicial, se a bola está na iminência de perder o contato com o trilho quando chega ao ponto mais alto da parte curva do trilho, ou seja, quando ela chega nessa posição aqui. E B. Quais são o módulo e C. a orientação da componente horizontal da força que age sobre a bola no ponto Q, ou seja, quando ela está aqui, nesse ponto, qual é a orientação da componente horizontal e o módulo da força que age sobre a bola. Então vamos por partes, vamos resolver então, obviamente, o item A para começar. Bom, esse exercício envolve aí uma série de conceitos, tá certo? Que é importante, eu estou pegando ele para resolver exatamente para a gente poder trabalhar os diversos conceitos aí que foram apresentados no capítulo 11. Então a primeira observação que a gente precisa se atentar é que a bola está na iminência de perder o contato com o trilho. Então o que isso quer dizer? Então, imagina que vamos redesenhar aqui o trilho aqui, ó. Então tá aqui minha bolinha aqui e ele está na iminência de cair, tá certo? Isso não quer dizer que ela vai cair verticalmente, tá certo? Ela pode e necessariamente irá até cair aqui fazendo uma trajetória aqui parabólica. Mas ela não tem mais um contato com esse trilho aqui se ela está na iminência. Isso quer dizer então que ela não exerce nenhuma força aqui, ó, normal no trilho, tá certo? Ela não pressiona o trilho para cima, ela está sem contato com o trilho nessa posição. Ou seja, essa força aqui, que a gente pode chamar de uma força normal, no caso que ela está na iminência de cair, é uma força igual a zero. Ok? Então essa é a primeira observação importante. Então, quanto vale aqui a aceleração? Para a gente calcular uma aceleração dessa bola aqui, que vai ser útil, né, importante para a gente calcular essa altura aqui, a gente faz uso da segunda lei de Newton. De fato, então, a gente tem aí que a força gravitacional, que vai ser a única força presente, que é a força mg, ela é igual a massa vezes a aceleração, tá certo? Então, mg é igual a massa vezes a aceleração radial. Isso aqui é na iminência da queda. Muito bem, então essa é a primeira observação. Daqui a gente consegue tirar, por exemplo, a velocidade do centro de massa. Por quê? Porque a velocidade do centro de massa está relacionado com essa aceleração radial, tá certo? Então, a velocidade do centro de massa, que é uma velocidade aqui, no caso, quando ela está no topo, na horizontal para a esquerda, então aqui está a minha velocidade do centro de massa, ela nada mais é, como a gente já viu, igual à velocidade do centro de massa, está relacionado com a minha aceleração. Na verdade, a velocidade ao quadrado do centro de massa, né, melhor falando, é a aceleração radial vezes o raio dessa circunferência. Porque ela está descrevendo um movimento circular, né? Então, a aceleração radial é v ao quadrado sobre rão. Na realidade, é rão menos r'inho, para a gente ser preciso, né? Porque o centro de massa ele está exatamente a uma distância rão, né? Porém, a circunferência tem uma diferençazinha por causa do R e da bolinha, tá certo? Mas como o R'inho é muito menor do que rão, a gente pode ignorar essa grandeza aqui, porque vamos dizer que esse cara tem 30 centímetros, esse cara tem meio centímetro, né? Então 30 menos meio, né? Quer dizer, praticamente 30. Então a gente pode ignorar isso aí, de forma então que a gente tira que a velocidade aqui do centro de massa está relacionado com a aceleração por v ao quadrado sobre rão. Isso aqui implica, então, que a velocidade do centro de massa é igual, então, à aceleração radial vezes o rão, na verdade, a velocidade do centro de massa ao quadrado, né? Tem o quadrado aqui. O que implica, então, usando aqui a segunda lei, que a velocidade do centro de massa ao quadrado é igual, então,
A aceleração radial, a massa que vai embora, então a aceleração radial é exatamente igual à gravidade, quando estiver na iminência de cair, o que implica então que a velocidade do centro de massa é g vezes rão. Mas para que eu estou calculando essa velocidade do centro de massa? Porque, de fato, para a gente calcular essa altura h aqui, a gente vai usar a conservação de energia. Então, ó, vamos começar. Inicialmente, ela estava em repouso. Então, a energia inicial do sistema era basicamente a energia potencial que é dado por mgh. E h é o que nós queremos descobrir, tá certo? A pergunta é quanto vale h se a bola está na iminência de perder o contato. Então, inicialmente só tinha essa energia potencial. Aí a bola começa a rolar, então ela está rolando aqui. O rolamento é suave, isso quer dizer, ela não derrapa e nem tem nenhum tipo vamos dizer, de escorregamento aí, tá certo? Não escorrega, ela rola suavemente. De forma, então, que essa energia potencial inicial aqui, ela vai virar, então, uma energia cinética. Só que agora você tem que se atentar que você tem uma energia cinética de translação, que é o movimento do centro de massa, né, que ele está transladando, mais uma energia cinética de rotação, visto que a bola também está rolando. Então a gente tem que mgh é igual a 1 meio de m, velocidade do centro de massa, ao quadrado, mais 1 meio de I ômega ao quadrado, mais a energia potencial que ela tem quando ela está nessa altura aqui, tá certo? Que no caso aqui é mg vezes 2R. Já estou supondo aqui que o R é muito menor do que o R. Então essa aqui é a energia potencial final e essa aqui é a energia cinética, que essa esfera aqui, quando está rolando, está nessa posição aqui, a energia cinética dessa posição aqui. Inicialmente, só enfatizando, a energia cinética era igual a zero. Então aqui você vê o porquê que eu preciso calcular a velocidade do centro de massa, tá certo? Porque eu preciso dela para calcular a energia cinética. Muito bem. Então agora, trabalhando um pouco essa equação aí, a gente tem então que mgh é igual então a 1 meio de m, velocidade do centro de massa ao quadrado é g vezes r, então g vezes r, mais 1 meio do momento de inércia. Bom, aí você tem que olhar na tabela lá, ou fazer a conta e calcular o momento de inércia de uma esfera. Aqui eu vou simplesmente utilizar o resultado, o momento de inércia da esfera, ele é igual a 2 quintos de mr ao quadrado. No caso, o r aqui é o r, que é o raio da esferinha, tá certo? É o meu raiozinho aqui, r'inho, aqui nós temos um r'inho, que é o raio da esfera. Então, entra aqui 2 quintos de mr ao quadrado, vezes a velocidade angular. E essa velocidade angular, quanto é? Bom, aí a gente precisa fazer o uso de outro conceito. No caso do rolamento suave, quando então nós temos aqui um objeto, né, uma esfera, rolando sem derrapar e sem, por exemplo, aquaplanar, vamos dizer assim, sem deslizar, nós temos, né, como a gente já viu na seção 11.2, que a velocidade do centro de massa é igual exatamente a ômega R, onde o R aqui é o raio da minha esfera, tá certo? Então, eu consigo calcular o ômega, visto que nesse caso ele vale a velocidade do centro de massa sobre r'. Então, aqui nós temos ômega ao quadrado, que vai dar a velocidade do centro de massa ao quadrado, que é g vezes r. No caso aqui o r', né? A velocidade do centro de massa é g vezes r', velocidade ao quadrado. Ômega ao quadrado é velocidade do centro de massa ao quadrado dividido por r ao quadrado. Como a velocidade do centro de massa ao quadrado é g vezes r', entra g vezes r', e aqui entra r ao quadrado. Opa! R ao quadrado. Então isso aqui, só para enfatizar, é o meu ômega ao quadrado. Esse aqui é o meu momento de inércia. Mais a energia potencial quando ele está nesse ponto aqui, que vale mgh.
que multiplica 2 rão. Agora a gente sai cancelando algumas coisas que a gente pode aqui. Por exemplo, todos os termos têm eminho, então o eminho vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, tá certo? Todos os termos também têm g, então o g vai embora, vai embora. Aqui, tá aqui, ó, g vai embora e g vai embora. Além do mais, a gente tem um r ao quadrado aqui, um r quadrado que também cancela, vai embora, vai embora. Então simplificou muito, ficou tudo em função de rão. Nós temos um rão aqui, nós temos um rão aqui, temos um rão aqui. Simplesmente fazendo a conta agora, então, a gente consegue, então, calcular o meu hzinho. Então, h, que é a altura inicial que essa bola foi solta, é 1/2 de rão, mais, aqui a gente, 1 vezes 2 dá 2, 2 vezes 5 dá 10, opa, vamos arrumar esse mais aqui, mais 2 décimos de rão, mais 2 rão. Colocando tudo na base do 10 aí, por exemplo, para a gente poder. Então aqui, ó, 1/2 nada mais é do que 5 décimos de rão, né? Porque 5 aqui dá, se você simplificar, dá esse 1/2, mais 2 décimos de rão, mais aqui 2 rão, nada mais é do que 20 rão sobre 10, o que implica então que o H vale 5 mais 2, 7, mais 20, 27 rão sobre 10, que é igual então a 2,7 rão. O rão é dado, é 14 centímetros. Se você substituir aqui e fizer essas contas, você vai encontrar então que seu H é igual a 37,8 centímetros. O que é esse H mesmo? Esse H é aquele cuja altura, é aquela altura, né? Cuja contato aqui, né? É tal que ela está na eminência de cair, né? A gente infere essa imposição aí quando a gente calcula e define a aceleração radial igual a g. A gente impondo isso, então, a gente está impondo que ela está na iminência de cair. A gente faz, então, isola, que escreve a aceleração radial em termos da velocidade do centro de massa. Com isso, então, a gente consegue resolver todo o problema. A velocidade do centro de massa, usando a segunda lei de Newton, a gente descobre que é g vezes rão e consegue, então, calcular essa altura que a gente tem que colocar para a esfera, de tal maneira que quando ela chegue aqui, ela esteja na iminência de cair. Essa altura tem que ser 37,8 centímetros. Muito bem. O item B. Se a bola agora é liberada a uma altura h igual a 6 rão, quais são o módulo e a orientação da componente horizontal da força que age sobre a bola no ponto Q? Então agora ele dá a altura e está perguntando a força. A força, se a gente fizer usar a segunda lei de Newton, nada mais vai ser do que a massa vezes a aceleração radial, tá certo? Ele está perguntando a força que é horizontal. Então, ó, se ela estiver nessa posição aqui, a minha esferinha, ó, a aceleração, como a gente já sabe, é uma aceleração radial que aponta aqui para o centro da esfera, tá certo? Isso é de tal maneira assim, de forma que a velocidade, então, vai permanecer sempre tangente nessa trajetória. Então, essa aqui é a minha aceleração radial. E, no fundo, é isso que ele está perguntando, tá certo? Porque a força horizontal, que é essa força radial, nada mais é do que a massa vezes a minha aceleração radial. Novamente, enfatizando, essa aceleração radial está relacionado com a velocidade do centro de massa, que é a velocidade ao quadrado sobre rão, de forma que se eu for capaz de calcular a velocidade do centro de massa, eu calculo a aceleração e, consequentemente, eu calculo o módulo da força radial, que é o que o item B pede, tá certo? Isso aqui, então, é a velocidade, né? Note que a velocidade do centro de massa aqui é uma velocidade aqui nessa situação que aponta vertical para cima, né? Visto que é sempre tangente à trajetória. Tá aqui a minha velocidade do centro de massa. Então, novamente, a gente faz uso agora da conservação de energia, mas impondo aqui que o meu H é igual a 6 rão, conforme ele pede. Então, fazendo isso aí, a gente tira, então, novamente, esse aqui é o meu item A. Agora o item B. O item C já está aqui, né, que é a
a direção da força. O item B, então, novamente conservação de energia, mg vezes a altura inicial é 6 vezes Rão. Isso aqui é igual à energia cinética, que é a energia cinética de translação, 1 meio de m velocidade do centro de massa ao quadrado, mais a energia cinética de rotação, que vale 1 meio de I ômega ao quadrado, mais a energia potencial nesse ponto aqui. Essa distância aqui, ó, daqui até aqui, é a mesma distância daqui até aqui, que é exatamente Rão. Então a energia potencial nesse caso, na posição Q, é mg Rão. O que a gente quer, basicamente, é calcular a velocidade ao quadrado. Com a velocidade ao quadrado, eu calculo a aceleração radial, que, por sua vez, eu calculo a força, tá certo? Então, fazendo as contas e substituindo tudo aqui, eu tiro, então, que 6 mg Rão é igual a 1 meio de m, velocidade do centro de massa ao quadrado. Vou substituir agora o momento de inércia, mais 1 meio, o momento de inércia da esferinha, como a gente já viu, ele é 2/5 de mr ao quadrado. Esse aqui é o meu momento de inércia aí. Vezes a velocidade angular. Lembre-se que a velocidade angular está relacionada com a velocidade do centro de massa, que é velocidade do centro de massa é igual a ômega vezes o raio da minha esferinha, tá certo? Essa aqui é a velocidade de rotação da esfera, é o movimento de rotação dela, tá certo? É o rolamento dela. Ou seja, isso aqui, ômega ao quadrado, vai dar a velocidade do centro de massa ao quadrado dividido por r ao quadrado, mais mg Rão. Cancelando o que a gente conseguir aqui, a massa vai embora, massa vai embora, massa vai embora, massa aqui vai embora, ou esse r ao quadrado aqui também vai embora. Simplificando tudo agora, eu tenho então que 6g Rão, que é o que sobrou aqui, é igual a 1 meio da velocidade do centro de massa ao quadrado, mais, aqui a gente tem 1 vezes 2 dá 2, 2 vezes 5 dá 10, 2 décimos do quê? Da velocidade do centro de massa ao quadrado, mais g Rão. Trabalhando um pouco mais, subtraio o g Rão dos dois lados aqui, eu tenho que 5g Rão é igual, aqui ó, 2, 1 meio posso escrever como 5 décimos, tá certo? De forma que quando eu somar aqui vai dar 7 décimos, que multiplica então velocidade do centro de massa ao quadrado. Fazendo essas continhas aí, a gente isola aqui a velocidade do centro de massa ao quadrado, que é o que a gente precisa para calcular a aceleração. Ela vale, então, 50 g Rão dividido por 7, tá certo? Ou seja, a aceleração radial é igual à velocidade ao quadrado, 50 g Rão sobre 7, dividido por Rão. Então, multiplica 1 sobre Rão aqui. Esse Rão vai embora, o que implica que a aceleração radial é 50 g sobre 7. Com isso, então, só para finalizar, a força radial é a massa vezes a aceleração, o que implica, então, que essa força vale 50 mg sobre 7. Só fazer as continhas, se atente aqui que você tem que escrever a massa em quilogramas, ela varia 0,280 gramas, se você olhar aqui, ó, 0,280 gramas, ou seja, menos de 1 grama, tá certo? Tá aqui, ó. Isso aqui tem que ser escrito em quilogramas, tá certo? Em quilogramas. Isso vai dar, então, se fosse 2 gramas, seria 10 a menos 3, então
você vai ter aqui que ela vale 2,8 vezes 10 a menos 4 quilogramas. A gravidade você pode pôr 10 metros por segundo ao quadrado aí. Se você fizer as continhas, você vai tirar aqui essa força. Então, é igual a 1,96 vezes 10 a menos 2 Newton. Que é, então, essa força horizontal radial aqui, apontando para o centro da circunferência. Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida que vocês tenham, fiquem à vontade para escrever por os comentários aí. Estou à disposição para ajudar aí. Um abraço e até a próxima.